Olá, vamos continuar então o nosso livro A Oração de Santo Afonso de Ligório e vamos para o capítulo 2, o valor da oração. Como são preciosas a Deus as nossas orações. São tão preciosas a Deus nossas orações que Ele destinou os anjos para lhe apresentarem imediatamente a que estamos fazendo. Os anjos, diz Santo Hilário, presidem as orações dos fiéis e diariamente as oferecem em Deus. É esse exatamente aquele sagrado incenso, isto é, as orações dos santos, que São João viu subir ao céu, ao Senhor, oferecido pelas mãos dos anjos. Escreveu o mesmo santo apóstolo que as orações dos santos são como redomas de ouro, cheias de suave perfume e muito agradáveis a Deus. Mas para melhor compreendermos quanto valem junto de Deus nossas orações, basta ler nas Divinas Escrituras as inumeráveis promessas que Deus faz a quem reza, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Aí ele vai citar aqui um trecho de Jeremias. Chama por mim e eu te ouvirei. Salmos 49. Invoca-me e eu te livrarei. Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Todo aquele que pede, recebe. Todo o que busca, acha. Essa parte ele vai falar do valor, né? Qual a importância da oração. Sem oração, nós não seremos salvos, né? Já diria o capítulo anterior, ele já falou, né? Já citou isso, que sem Deus quer, né? A nossa oração, Deus quer a nossa súplica. Ele precisa? Não precisa. Quem precisa somos nós. Nós precisamos suplicar. É um ato de humildade, é um ato de servidão a Deus, né? Então é um benefício para nós. Qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim sucederá. Marcos 11. Tem uma novena do Sagrado Coração que justamente ele cita esses... eu já fiz aqui inúmeras vezes, e realmente é uma súplica, né, a Deus por meio dessas citações bíblicas que foi Jesus mesmo que nos deixou, principalmente essas do Evangelho, onde ele mesmo nos diz, né, que nós precisamos pedir. Então eu não sei, eu vou deixar depois lá no grupo. Justamente essa novena é uma súplica e é muito forte. Recomendo quem tem aí alguma questão urgente e precisa de um auxílio, suplique, peça em oração. E ponto 2. Sem oração não há vitória. Deus quer salvar-nos, entretanto quer nos salvar como vencedores. Estando, pois, nesta vida, achemo-nos em uma guerra contínua e para nos salvar temos de combater e vencer. Sem ter vencido, ninguém poderá ser coroado, diz São João Crisóstomo. Somos muito fracos e os inimigos numerosos e fortes. Como enfrentá-los e vencê-los? Tenhamos coragem e digamos com o apóstolo: tudo posso naquele que me conforta. Tudo poderemos com a oração por meio da qual Deus nos dará o que não temos. Escreveu Teodoro que a oração é toda poderosa. Ela é uma, entretanto, e pode obter todas as coisas. A oração, sendo uma em si, pode tudo. E São Boaventura, ele afirma que pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Dizia São Lourenço Justiniano que pela oração construímos uma torre fortíssima, onde estaremos livres e seguros de todas as insídias e violências dos inimigos. Invocai o Senhor louvando-o, e o livre serei de meus inimigos. Davi, né?
Ponto 3. Rezemos para alcançar as forças contra os nossos inimigos. Deus sabe quão salutar é para nós a necessidade de orar. Por isso, permite, como foi dito no capítulo 1, que sejamos assaltados pelos inimigos, para pedirmos o auxílio que nos oferece e promete. Então, para que as tentações? Para que nós supliquemos, né? Deus quer esta oração de súplica, de socorro, de pedido. Então, ele já vem dizer aqui que é justamente, né, para nos humilharmos, para que a gente implore a Deus. Ele necessita disso. Tanto nos perigos, nas tentações, enfim, em todos os momentos. Assim como o rei de São Boaventura julgaria traidor o capitão que, sitiado em uma praça, não lhe pedisse socorro, assim Deus considera traidor aquele vendo-se assaltado pelas tentações e ele não recorre pedindo auxílio. Então, em meio a tantas provas, coisas ruins que nos acontecem, né, a gente fica assim meio perdido e sem entender por quê comigo, por que isso aconteceu comigo. E ele vem falar aqui claramente, né, o porquê. Ele precisa, e notem, né, se não é justamente nos momentos de mais tribulações em que a gente lembra que Deus existe. É justamente nesses momentos. E por isso, né, ele quer ser lembrado, ele quer ser exclamado, ele necessita desse nosso... nós somos criados para ele, né, e justamente eu sempre gosto de fazer aquela analogia com casamento, né? Quando a gente está, né, no comecinho ali e tem aquela ânsia de ver o nosso noivo, nosso namorado, e a gente não fica feliz enquanto não está perto, não está próximo. Mãe, papai acordar, ele tá no banheiro. Tá bom. Então, é a mesma coisa, né? O nosso esposo, nosso amado, também deseja que a gente tenha essa vontade de estar próximo. E como estar próximo, se não na oração? É na oração que nós nos aproximamos de Deus, é na oração, né? Nessa presença constante, tanto nas pequenas orações, nas entregas nossas, nas nossas... Em todos os momentos, né? Em tudo que a gente for fazer, e a gente se colocar na presença de Deus, e as intenções do que a gente for fazer durante o dia também, qualquer atividade, a gente colocar na presença de Deus. Ó, Senhor, tô lavando essa louça aqui agora, me coloco na presença do Senhor, para juntar a vossa cruz, o que faltou, né, Então, tudo que eu tô fazendo agora, o que eu tô vivendo, todas as minhas dores, as minhas alegrias, eu uno a Ti, Senhor. Ele pede pra gente estar em constante oração, todos os nossos atos. O ímpio rei responde: não o pedirei, nem tentareis a Deus. Assim disse, porque confiava em suas forças para vencer o inimigo, sem auxílio divino. Mas o profeta o repreendeu: ouve, pois, casa de Davi, porventura não vos basta ser molesto aos homens, quereis também molestar Deus? Dizendo com isso que se torna molesto e injurioso a Deus, quem deixa de lhe pedir graças que o Senhor oferece. Então, não cansemos de perturbar a Deus. Ele quer ser perturbado, ele quer ser incomodado. Nós não devemos ter esse recalque, Voltei. Ponto 4. Convite à oração. Vinde a mim todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Pobres filhos meus, diz o Salvador, que vos achais perseguidos por vossos inimigos e acabrunhados com o peso de vossos pecados. Não vos abandone a coragem, recorrei a mim pela oração e eu vos darei forças para resistir e refazer-vos de todas as desgraças. Em outro lugar, diz por boca de Isaías: vinde e ergui-me, diz o Senhor. Se vossos pecados forem como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve.
Homens, diz ele, recorrei a mim ainda. Quando tiverdes a consciência assaz manchada, não deveis de vir. Permito até que me acuseis, por assim dizer, se reconhecendo a mim não vos fizer, por minha graça, brancos como a neve. Então, a graça do Senhor é branca como a neve, isso que ele quis dizer aqui embaixo. Então, o que é oração? Olha o que São João Crisóstomo diz sobre o que é oração. Então, é uma âncora para os flutuantes, tesouro para os pobres, remédio para os doentes, preservativos para os sãos. A oração é uma âncora segura para quem está em perigo de naufragar, é um tesouro imenso de riquezas para quem é pobre, é um remédio eficacíssimo para os enfermos. Então, quando a gente, naqueles momentos que a gente sabe que a gente tem uma tendência a fazer algo errado, né? Enfim, eu vou dar um exemplo muito prático para nós, na nossa vida cotidiana, como mães, né? A gente sabe que frente a uma peraltice, algo que as crianças fazem, que nos deixa assim fora de si, né? Então, nessa hora, exatamente, a gente tem o costume de, parece que a gente, né, que aquilo que acontece cega a gente. E aí, se a gente não tem um total controle, a gente pode perder o juízo e fazer, enfim, gritar, berrar, né, dar uns tapas desnecessários nas crianças. Então, se a gente já sabe que é assim e que, não sei, no momento de atraso, o marido atrasou para fazer alguma coisa, para sair de casa, e aí a gente sabe que vai sair do controle, ele fala aqui, né, recorre a Deus, pede em oração. E mais pra frente ele vai falar umas jaculatórias que eu faço muito, né, nesses momentos. E então, que isso seja assim, como uma luz, né, em meio a essas tentações, que a gente recorra a isso o quanto antes, para que a gente seja, que a gente encontre forças para passar por aquele momento, né, de tormento, aquele momento que a gente sabe que vai pecar, que vai se descontrolar antes de pecar, porque ele vai nos dar força. Não é que não vai acontecer mais esse tipo de coisa, né? Esses momentos vão acontecer e talvez com mais frequência. Mas é que ele quer testar a nossa força, né? Deus quer testar a nossa força. O quanto a gente vai ser forte o bastante para recorrer e lembrar de Deus, né? Para que então a graça chegue até nós e assim essa força que não vem de nós, nada vem de nós, então nos impulsione a fazer o que é correto. Aí São Crisóstomo vai falar ainda mais sobre a oração. Não, Crisóstomo não, São Lourenço Justiniano. A oração aplaca a ira de Deus. Porquanto Deus perdoa logo a quem com humildade lhe pede, concede todas as graças pedidas, vence todas as forças dos inimigos. Em resumo, né, transforma os cegos em iluminados. Demais, né? Então, quem necessita de luz, peça a Deus e lhe será dada. O que é essa luz? Essa luz o que eu preciso fazer? Né? Assim, uma claridade com relação a alguma dúvida na nossa vida, alguma questão que a gente precisa resolver e a gente não sabe o que fazer. Sabe quando você está o que eu faço agora? Então, peça essa luz para Deus, né? Para Ele iluminar, dar sabedoria, né? Mandar graça justamente para você escolher o que é certo, o que Deus quer para você. Abre a boca e atrai o alento. Quem precisa de fortaleza, invoque a Deus e ser-lhe-á dada, logo que abrir a boca para pedir. E se os santos mártires resistiram tão corajosamente e constantemente aos tiranos, não foi a oração que lhes deu força e vigor para suportar os tormentos e a morte? Ponto 5. Confiai e rezai a Deus e virá em nosso auxílio. Quem se vale da oração desta grande arma de São Pedro?
ignora a morte, deixa a terra, entra no céu e vive com Deus. Simples assim. Não cai em pecado, perde o apego às coisas da terra, entra no céu e já nesta vida começa a gozar da presença de Deus, que é o que acontece com os santos, né? Já nesta terra, gozando da presença de Deus. E eles sentem de uma forma muito grandiosa, né? Fisicamente, espiritualmente. Tanto é que alguns o veem, a luz, né? Aquela, enfim, é tão próxima, assim, é tão íntima essa relação, que é a presença real, muito visível para os santos, né? Algo que é impossível para a gente, humanamente falando. De que serve, pois, alguém angustiar-se e dizer, estarei inscrito no livro da vida? Quem sabe se Deus me dará graça, eficácia e perseverança? Não vos preocupeis mais com muitas orações e rogos, com ação de graças, sejam conhecidas vossas súplicas diante de Deus. De que serve, diz o apóstolo, conturbar-vos com esses pensamentos angustiantes e com estes temores? Afungentai, portanto, todas essas ansiedades que só servem para diminuir vossa confiança e tornar-vos mais tímidos e preguiçosos no caminho da salvação. Então, é um rezar sem esperar nada em troca, né? É mais ou menos isso. Então, que a gente ore, peça, mas não queira saber assim, será que essa oração tá boa? Será que Deus vai me dar um lugarzinho lá no céu se eu rezar dessa ou daquela forma? Não é para nos preocupar com isso. A gente também vai ter o céu, né? A gente vai para o céu. O Senhor pôs-nos em batalha contra poderosos inimigos, mas é fiel em suas promessas. Não consente que sejamos alacados além de nossas forças. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados mais do que podem vossas forças. Deus é obrigado a conceder-nos quando somos tentados, e a Ele recorremos às forças necessárias para podermos resistir e para que resistamos de fato, pois tudo podemos naquele que nos conforta pela graça. E aqui é incrível, eu não lembro se eu falei isso no começo, mas como Deus atende os nossos desejos, Ele atende até os desejos do diabo. Isso não é demais isso? Porque lá, quando Lúcifer foi tentar o Jó, ele pede para Deus, né? Ele pede se pode tentar. Não foi sem consentimento, foi com consentimento de Deus. Então, se até o pedido de quem é do anjo mau, ele atende, que dirá nós, pobres mortais nesta caminhada, né? Tão frágeis, os seus filhinhos. Nós que não pecamos mortalmente, que tentamos viver uma vida mais regrada, né? Com mais... Estou dizendo aqui para as mulheres do grupo, né? Que eu tenho certeza que se esforçam infinitamente para poder viver uma vida correta, um pouco mais justa. Que dirá para nós, né? Eu não me lembro o santo, numa homilia do Padre Mário, aqui dos Arautos, ele disse, né, que teve um santo que tinha muitas dores, né, muitos sofrimentos, e aí foi pedir, rezou que queria cura e tal, né, e aí, assim, depois de muito rezar, foi concedido a cura, né, para ele. Aí, no caminho para casa, um insight, assim, ele falou, gente, mas espera aí, será que isso era o que Deus queria para mim? Nossa, voltou lá. E aí fez a oração de novo, né? Senhor, eu pedi para que eu fosse curado, mas o que acontece é que era a vossa vontade e isso iria ajudar na minha salvação? Se não era a vossa vontade, se não vai me ajudar na minha salvação, então que eu não seja curado. E aí no caminho de volta, ele volta a ter todas as dores, enfim, todo aquele sofrimento de novo. Então, Deus permite, né,
e ele atende nosso desejo. Mas lembremos que o importante é que a gente peça e a gente faça igual Jesus fez no Getsemane, né? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas, né, se não houver outro meio, que seja feita a vossa vontade. Então, a gente tem que lembrar sempre de fazer as nossas orações dessa forma. A oração é uma embaixadora. De São Bernardino de Sena, que a oração é uma fiel embaixadora, bem conhecida do Rei dos Céus, acostumada a entrar em seu gabinete e a mover, com sua importunação, o piedoso ânimo do Rei, a fim de que conceda todo socorro a nós, miseráveis, que gememos no meio de tantos combates e misérias neste vale de lágrima. A oração é a mais fiel embaixadora conhecida do Rei, que está acostumada a entrar em seu gabinete e comovê-lo, com sua importunação, a fim de impetrar auxílio para nós miseráveis. E essa parte lembra muito a gente naquele versículo do Evangelho, eu não me lembro, recordo qual, né, que do amigo lá importuno, né, que bate na porta e é de madrugada já, e aí Jesus fala, né, se o vosso amigo atendeu o pedido, né, desse outro que estava batendo lá, de tanto que ele insistiu, aí ele atendeu, acha que eu não vou atender também? Deixa eu ver se tem essa parte aqui, acho que não fala aqui. Não. Por que, pergunta o Senhor, dizeis que não quereis mais recorrer a mim? Porventura será minha misericórdia uma terra estéril para vós, que não vos possa dar fruto de graça? Ou terra tardia que produza fruto... Não, não é. Aqui ele tá dizendo... porventura tem sido para Israel um deserto ou terra tardia? Você pensa que eu não vou, né, te dar o que você precisa? Você pensa que eu não vou, ele fala para Jeremias, né, que eu não vou ouvir suas preces? Pergunta o Senhor, dizeis que não quereis mais recorrer a mim? Não vai mais fazer as orações para mim? Não vai fazer os seus pedidos para mim? Então, é essa ânsia, né, em vários textos, né, bíblicos, essa ânsia de Deus para que nós voltemos a Ele, para que a gente faça as orações, para que a gente peça. Ponto 7. Deus nos atende a qualquer hora. Se Deus nos admitisse apresentar-lhe nossas súplicas uma só vez por mês, seria já um grande favor. Ela saiu com o papai. Tô aproveitando aqui esse minutinho. Os reis da terra dão audiência poucas vezes ao ano, mas Deus dá audiência continuamente. E aí ele dá o exemplo, né? Que se for pra... Daqui a pouco ela tá aqui. Ela já tá chegando. Não, eu quero junto, mãe. Vem cá com a mamãe. Eu quero ir junto. Ela já tá vindo. Não, eu quero ir junto. Papai, tá bom? Combinado? Então, o que ele vem falar aqui nesse texto? Que quando a gente precisa falar com o rei, não é tão fácil, né? Tem que marcar horário, né? Os reis aqui da terra. Olha a Esther mesmo, né? Até falar com o marido dela, enfim, era marido, mas era o rei, primeiramente. Então, não era assim, podia aparecer assim qualquer hora. Na hora que quiser falar, vou entrar lá na sala, eu vou falar com ele. Não. Então, para os reis dessa terra, a gente tem que marcar horário, tem toda uma solenidade, enfim, né? Mas, para o rei dos reis, né, não precisamos ter essa... A gente pode invocar ele a qualquer hora. Ó, diz que quando rezamos, antes de terminarmos a exposição de nossas súplicas, Deus já nos atende. Sempre atende o que se pede, ainda enquanto estamos pedindo. Disso temos promessa divina, estando eles falando ainda, eu os ouvirei. Isaías 65. O Senhor diz, Davi, está perto de quem o invoca para escutá-lo, atendê-lo e salvá-lo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, sim, de todos os que com razão o invocam. Satisfaz a vontade dos que o temem. Ouve os seus gemidos e salva-os. Era disso que se gloriava Moisés, dizendo...
Não há nenhuma outra nação tão grande que tenha deuses tão próximos de si como o nosso Deus está presente em todas as nossas orações. Porque quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Olha isso. Número 8. Somos pobres, mas Deus é rico. Somos pobres, mas se pedirmos, já não somos mais pobres. Se nós somos pobres, Deus é rico. E Deus é imensamente liberal, diz o apóstolo, para com aquele que o chama em auxílio. Deus é rico para todos os que o invocam. Peçamo-lhes não coisas pequenas e vis, mas sim coisas grandes. Então, o importante é o que pedir. Tudo que pedirdes, pedi e vos será dado. Dizia Santa Maria Madalena de Paz, que o Senhor sente-se honrado com isso e fica tão consolado com nossas orações que até de certo modo nos agradece, porque assim abrimos-lhes o caminho de seus benefícios, pois seu desejo é fazer bem a todos e podemos estar certos de que quando pedimos alguma graça, recebemos sempre mais do que pedimos, porque Ele dá em abundância, né? Lembra lá do primeiro milagre nas bodas de Caná? O que aconteceu? Era final de festa, né? Não tinha, eles já estavam bêbados. Era só alguns barris só. Então, assim, não precisava de muito vinho, porque já estava no fim da festa, já tinham bebido horrores. Então, era só um pouquinho. Mas o que Jesus fez? Né? Olha um monte de talha que ele transformou de água em vinho. Então, Deus é abundante. Olha mesmo a divisão dos pães, né? Então, 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos cheios. Então, Deus é abundante em graças. Os homens, apesar de ricos, piedosos e liberais, quando dão suas esmolas, são sempre estreitos e de mãos curtas. Olha isso. E a maior parte das vezes dão menos do que se lhes pede, porquanto, por maior que seja, sua riqueza é limitada. Por isso, quanto mais dão, tanto mais lhe faltará. Deus, porém, quando é invocado, dá seus bens com toda abundância e largamente, sempre mais do que se lhe pede, porquanto sua riqueza é infinita. Quanto mais dá, mais tem para dar. São tão ricas as graças que dispensais que excedem as pedidas. 9. O grande papel das súplicas durante a oração. Todo nosso cuidado deve consistir em rezar com confiança, certos de que, orando, estarão para nós abertos todos os tesouros do céu. Que esse seja nosso cuidado, diz São João Crisóstomo, e então abrir-se-á para nós o céu. E São Boaventura diz: todas as vezes que o homem recorre devotamente ao Senhor pela oração, ganha bens que valem mais do que todo o mundo. Em um dia ganha um homem pela oração mais do que vale o mundo. Demais isso. Nas leituras e meditações ficamos conhecendo nossas obrigações, mas na oração obtemos as graças de cumpri-las. Melhor é rezar do que ler. Olha isso. Na leitura ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração recebemos o que pedimos. Sério, quando eu li isso aqui, foi porque a gente busca um amparo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que pedir. Quem na frente do Santíssimo, né, não fica assim, maravilhado, enfim. Você quer fazer tantas orações, às vezes faltam palavras. No Pretes tem uma oração de ação de graças a Nossa Senhora, ação de graças a Jesus por meio de Nossa Senhora, que fala exatamente, né, que Maria use das palavras que ela sabe melhor agradar a Deus do que as nossas, porque justamente nos faltam palavras, né, na frente do Rei. E quão melhor é as nossas invocações do que as leituras espirituais que a gente faz. Quando eu li isso, sabe quando abre assim uma luz? Gente, Santa Teresinha fazia isso, né?
por várias vezes, ela fala no livro dela que eles iam procurar e ela estava escondida atrás da cortina, atrás do sofá, rezando, né, conversando com Deus, conversando nessas orações íntimas, que ela tinha até problema para rezar o terço, para se concentrar, enfim, e na conversa, no diálogo com Deus era melhor. Então, aí quando ela precisava se concentrar, né, e fazer as orações e rezar, ela rezava o Pai Nosso bem devagarinho, para ir pensando e meditando sobre aquelas palavras, né, tanto do Pai Nosso quanto da Ave Maria. O quanto que isso agrada a Deus, né, nosso diálogo com Ele. Se eu não me engano, foi o Padre Paulo, uma vez eu vi um sermão dele que ele disse que se você tá no final do dia, né, e você não rezou o seu terço, o seu rosário, e não fez as orações que você costuma fazer, o que você vai fazer primeiro? Você tem ali poucos minutos, você vai fazer uma leitura espiritual, rezar o rosário, ou você vai fazer sua oração particular? E ele indica, né, façam sua oração particular, justamente que é o que tem um peso maior. Então, sua súplica, seu agradecimento, seu pedido de perdão para Deus. Então, essa oração mais importante. Cadê a outra cadelinha que eu tava escrevendo? Não sei. Número 10. A necessidade da súplica na oração. Por isso, como diz Santo Isidoro, em tempo algum, o demônio sugere tantos pensamentos vãos e terrenos à alma do que quando esta procura rezar e pedir graças a Deus. Quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças distrair-nos com pensamentos fúteis. E aqui vamos fazer uma ressalva, né? Quanto mais nós estivermos distraídos com alguma coisa, músicas, enfim, filmes, quanto mais a gente, ao longo do dia, né, fora do momento de oração, a gente tiver na nossa cabeça preocupações e ficar matutando aquilo. Filha, dá licença, tira o bracinho daí. Tira o braço daqui. Tira o braço daqui. Tira o braço. Não encosta, tá bom? Oh, meu Deus do céu. Senta aqui com a mamãe. Já mudou tudo aqui de lugar, enfim. Nossos do ofício. Que eu tava falando mesmo, até me perdi aqui. Sim, né? Então, o que acontece? A nossa memória precisa estar cheia de coisas boas, de coisas saudáveis, para que no momento de oração aquilo tudo não venha saltar aos nossos olhos, porque é isso o que o demônio faz. Ele usa do que está guardado na nossa memória para nos lembrar de coisas desnecessárias, principalmente na hora que nós estamos rezando. Então, é imprescindível que a gente esteja vigilante e sempre colocando, né, em tudo que a gente for fazer. Eu lembro que depois que eu li essa parte, que eu diminuí drasticamente às vezes que eu já não assistia muito a TV mais, né, porque tiramos a TV da sala já faz um bom tempo já. Acho que faz uns 6 anos. Vai fazer uns 6 anos. Então, já tinha diminuído muito a TV em casa. Mas depois dessa parte do livro, li o ano passado, eu ainda tinha, assim, algumas séries que eu via, mas que não me elevava, né? Não era, assim, não me elevava o pensamento em Deus. E aí, eu cortei drasticamente, assim. É muito difícil, mas quando o marido tá em casa, às vezes, assim... como ele tem trabalhado durante a noite, né? Então, como motorista, eu comecei a assistir menos ainda, né? Então, isso tem me ajudado muito nas orações. Quanto mais a gente tiver com o pensamento em Deus, em todos os momentos do nosso dia, é mais difícil, né, do demônio atentar e nos perturbar, nos tirar esse momento na oração, essas distrações. De modo especial, exorta-nos São Lourenço Justiniano que nos esforcemos para rezar no começo de todas as ações.
Afirma Cassiano que os antigos padres do deserto exortavam insistentemente a recorrer a Deus em breves, mais frequentes orações. Ninguém tenha em pouca conta a oração, dizia São Bernardo, porque Deus não a tem em pouca conta, pois Ele ou dá o que pedimos ou dá o que deve ser-nos mais útil. Persuadamo-nos de que se não rezarmos, não temos desculpas, porquanto a graça de rezar é dada a todos e depende de nós rezarmos sempre que quisermos, como dizia Davi, falando de si mesmo. Dentro de mim orarei a Deus de minha vida, dizendo-lhe, vós sois o meu amparo. Tratarei desse assunto mais detalhadamente na parte seguinte. Bom, esse é o capítulo 2, vou encerrar por aqui. Aí no próximo vídeo, então, a gente vai pro capítulo 3. Tenham um excelente dia, excelente semana. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar. E espero que auxilie também, né, as senhoras na caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São João Crisóstomo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Salve Maria.